Quer saber como funciona uma API e qual que é o seu conceitual por detrás das suas funcionalidades? Cola comigo nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar. Fala aí galera do Debugando-se, bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia e hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo um pouco mais técnico, em que eu vou falar um pouco sobre quais são os endpoints, o que é o endpoint de uma API, né, e o que é conceitualmente uma API, para que ela serve, porque como a gente utiliza ela no dia a dia, uma ferramenta tão crucial quando você vai fazer um desenvolvimento, né, e difundida aqui dentro da nossa área. Então, sem mais enrolação, vou compartilhar a tela aqui, tem um desenho do I/O para me ajudar, e aí a gente vai passar os tópicos. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então vai ter parte 1 e parte 2. Essa primeira parte eu vou passar o conceitual e a segunda parte a gente vai realmente codar uma API. Então, sem mais enrolação, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, beleza. O que eu fiz primeiramente aqui? Eu fui lá dentro do ChatGPT e pedi para ele trazer um conceitual aqui pra gente do que é uma API na visão dele, na visão de uma linguagem, de uma machine learning, né, de uma IA, qual que é a visão de uma IA sobre uma API. E ele falou o seguinte pra gente, que uma API significa uma interface de programação de aplicações, do inglês Application Programming Interface. Em termos simples, uma API é um conjunto de regras e definições que permite que diferentes softwares se comuniquem entre si. Ela define os métodos e os dados que os desenvolvedores podem usar para interagir com um serviço específico ou biblioteca ou aplicativo. Cara, resumidamente, o que significa isso? Uma API é um aplicativo conversando com o outro. Imagina basicamente isso, um software conversando com o outro. Tá, Gabriel, tá muito abstrato isso. Como é que eu utilizo isso no dia a dia? Vamos lá. Imagina o seguinte cenário. Você tem uma aplicação, um APK aqui, num dispositivo rodando num dispositivo mobile. Você tem um aplicativo, tá? No dispositivo mobile. Você codou ele em Java, em Flutter, em Dart, né, no caso, ou Swift, anyway, qualquer uma dessas linguagens. Você codou e deu o aplicativo lá para o seu usuário final utilizar. Se o seu aplicativo tem uma lógica simples, não tem problema você fazer a lógica de back-end no próprio aplicativo e distribuir para o cara. Mas se a sua lógica é um pouquinho mais complexa, você vai ali e consulta um banco de dados, você pega pega e acessa uma conta, acessa às vezes uma outra API que tem uma chave, então você tem alguns dados sigilosos, às vezes você tem uma conta de SMTP para você enviar um e-mail, você não quer deixar isso na mão do usuário, porque uma vez que está dentro da sua aplicação, dentro daquela codificação ali, na própria linguagem, ela vai junto com o APK que você vai dar para ele. Então, isso é um risco que você está correndo, porque a sua lógica vai estar no dispositivo da pessoa. E aí, se o dispositivo da pessoa tiver com malware, tiver com algum vírus ali, o cara vai conseguir explorar. E se a pessoa também for um pouquinho mais esperta, ela consegue explorar seu código e pegar esses tipos de vulnerabilidades. Então, o que comumente a gente faz de arquitetura nesses cenários? A gente sobe uma API em um servidor na web. Então, o que a gente faz? A gente monta essa aplicação, que essa aplicação é somente a interface. Então, você vai fazer com que o seu aplicativo consulte na web aquela interface, você sabe qual que é o endpoint que você vai. Endpoint, para quem não sabe, é basicamente quando você vem aqui, digita um site e você clica e ele dá esse barra alguma coisa, isso aqui seria um endpoint, que a gente chama normalmente de endpoint. Então, na API, a gente vai ter, por exemplo, vou dar o exemplo de uma API de cadastro. Você vai lá, www.debugando.com.br/cadastro/login usuário. E aí você passa para ele as credenciais do usuário e ele vai te retornar se aquele usuário está válido ou não. Então, basicamente, o funcionamento de uma API é assim. Você vai bater nos endpoints que estão voltados para a web e ele vai te retornar os dados. Cara, ainda está muito abstrato. Como é que é isso? Vamos lá. Vou mostrar uma API que acho que é a mais clássica e a pública e vocês conseguem acessar. Ela chama ViaSAP. Essa API de ViaSAP, eu acho que é uma API pública das mais difundidas que a gente tem no mercado, e ela é justamente para você consultar o CEP brasileiro. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar viasap.com.br
barra WS, que é um endpoint WS, barra esse número aqui, que aí pode ser trocado para o seu número de CEP, e o formato que você quer que ele te retorne. Se vai ser JSON, se vai ser XML, você que escolhe. Então, ele vai te retornar esses dados. Então, vocês vão ver que no momento que a gente consultar, ele vai retornar um JSON para a gente. Repara que não tem interface gráfica nenhuma, e é esse o conceito da API. A API ela é para comunicar com o seu back-end. Então, é back-end falando com back-end. Só que imagina como se eles estivessem em espaços separados e divididos. Tá? Então, você não precisa ter uma interface gráfica aqui, você pode ter simplesmente os dados puros sendo entregues. Então, aqui você tem a do via CEP, que no caso aqui, se eu mudar o parâmetro do CEP, ele vai me dar um outro endereço. No caso aqui não tem endereço com esse CEP. Vou colocar esse cara aqui. Esse eu sei que tem. Então aqui a gente tem um endereço com outro CEP. Onde que é usual essas APIs públicas, tá? Aqui, imagina que você tem uma lógica muito grande por detrás para você saber quais são os CEPs, né, de todo o Brasil. Então, se você fosse codar, você teria que ter uma base de dados grande para fazer essa consulta, ou talvez você precisaria consumir uma base de dados do correio. Então, você tem um serviço aqui, uma lógica muito grande aqui por detrás dessa API. Então, como você já tem ela pública, quando você vai fazer ela, quando você vai precisar desse tipo de coisa dentro do seu software, você não precisa necessariamente estar codificando. Simplesmente reutiliza essa URL dentro do seu software. Então, as APIs públicas te ajudam nesse cenário. Agora, voltando para o nosso cenário, que seria o cenário de uma API privada, ela vai te ajudar a fragmentar esse back-end e conservar as informações. Então, lógicas mais complexas, lógicas que acessam dados sensíveis, que tem ali uma parte do banco, é recomendado que você divida em uma API e você coloque ela dentro de um servidor para você não expor isso para o usuário. Isso aqui eu digo em casos que são mobile, tá? E também, caso se você quiser estender para casos que são web, casos que são desktop, também fique à vontade. Mas aqui, o comumente que a gente vê acontecer isso são em casos mobile. Porque quando a gente tem o web, a gente normalmente já tem esse back-end rodando no servidor. Então você não tem essa lógica exposta para o cliente. Você tem apenas o HTML, CSS e JavaScript ali exposto para o cliente. Mas a sua lógica, que às vezes está em PHP, está em C Sharp, está em Java, está no fundo, né? Está lá dentro da sua VM conservada. Aqui eu fiz um outro desenho, e esse desenho basicamente ele retrata o que a gente acabou de demonstrar, que seria o consumo de uma API pública. Então aqui no caso eu tenho o meu cliente, que seria esse computador, ele está consumindo, vamos imaginar aqui que ele está consumindo uma aplicação na web. Então você tem a aplicação na web, essa aplicação na web acessa o banco de dados que está na mesma VM que ela, e quando essa aplicação precisa consultar um CEP, vou puxar aqui para o CEP, ela vem e consulta diretamente uma outra API que está dentro de uma VM com um banco de dados. E essa outra API retorna, consequentemente, para ela esses dados. Então, veja que a gente não tem a volta para o cliente. O cliente não sabe o que está acontecendo. O cliente ele só está comunicando com a nossa API, mas com o nosso back-end. Mas só que ele não sabe que por detrás do meu back-end eu vou lá e eu busco em outro back-end. Então a gente tem esse mascaramento do que acontece, tá? Então, basicamente, para vocês fixarem na cabeça, quando você pensa em uma API, você pensa numa aplicação que só tem os endpoints e ela responde com dados que você precisa. Ela vai ser responsável pela lógica do seu sistema. Então ela vai responder com JSON, vai responder com XML, vai responder com uma string, ela vai te dar algumas dessas respostas, mas nunca vão ser respostas visuais, vão ser respostas somente para você trabalhar no seu back-end. Então ela serve para você fragmentar o seu back-end. E essa fragmentação, quando a gente tem essa fragmentação de back-end, a gente começa a entender também microserviços dentro da informática, só que aí a gente entra em um outro cenário que eu preciso explicar para vocês em outro vídeo. Beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo.
É um vídeo de 10 minutos, é um vídeo somente conceitual. A gente vai passar por um outro de código. Na segunda parte eu vou estar codificando aqui com vocês uma API em C Sharp. A gente vai puxar ali o template que eles já trazem para vocês só sentirem o que é uma API, como é que é um endpoint, como é que funciona cada coisa. Então a gente consegue dar uma trabalhada um pouquinho ali. É bem simples, não tem nada de complexo. E aí a gente dá uma caminhada nela, vocês já começam a entender pelo menos os fundamentos da API. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve aí no canal. A gente está quase batendo 300 inscritos. A meta é bater 1.000 inscritos até dezembro. Vamos ver se a gente consegue essa meta. E eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fiquem na programação e um abraço.